Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Confraria dos Esportes, nosso encontro semanal falando com gente que faz o esporte no Brasil e, no caso, em alguns países do mundo. É o nosso convidado de hoje. Ele já andou circulando por alguns países, levando o esporte brasileiro e foi difícil de pegar, porque ele corre muito, cara. Foi difícil. Mas a gente pegou, ele deu uma pausa, me ajudou. Muito obrigado pela presença, Wilson Davi dos Santos. É uma satisfação muito grande estar participando aqui junto com vocês, Ari, meu grande amigo, e estamos aqui para reviver essas histórias aí de atletismo, de educação física. Estamos aí para ter uma noite feliz. Então vamos lá, o nosso caminho é um pouquinho rápido, tem que ser rapidinho, né? O nosso tempo é meio curto e eu sei que você tem muita história para contar. Vamos começar do comecinho. Você é de Guarulhos e começou competindo, ou pelo menos treinando lá na Ponte Grande. Isso, na realidade eu nasci no Tatuapé, eu sou de São Paulo, sou cidadão guarulhense, recebi o título do vereador americano em 2003, por 1993, por méritos esportivos, mas treinei, iniciei minha carreira no estádio da Ponte Grande, na pista de atletismo, em 4 de janeiro de 76, e sempre tive muito orgulho de competir pela cidade, né? E consegui, graças a Deus, pelo fato de ter iniciado meus treinamentos na Ponte Grande, treinei durante quase 12 anos, tive a honra de ser o primeiro atleta que iniciou os treinamentos em Guarulhos que participou de uma Olimpíada, que foram as Olimpíadas de Los Angeles, 84. Em Los Angeles, 84, a gente teve um convidado aqui há algumas semanas, um judoca brasileiro, Douglas Vieira, foi seu Douglas Vieira, companheiro nosso amigo, foi medalha de prata em Los Angeles. Vocês fazem história, você foi o primeiro guarulhense que virou atleta olímpico, o Douglas foi o primeiro lutador de judô brasileiro que chegou numa final olímpica, e você me ensinou um negócio que eu confesso que eu fazia errado até o dia em que a gente se viu por mais tempo lá no colégio que eu trabalho, né? Que você foi levar essa tocha que está aí atrás, essa tocha bacana, Você vai contar daqui a pouquinho dela. Mas você me falou uma coisa, que todo atleta que participou de Olimpíada não tem ex-atleta olímpico, é atleta olímpico, e nunca mais errei. Isso, é uma honra que é uma gratificação, um reconhecimento que nós recebemos, né? Então não se fala ex-atleta olímpico, se fala atleta olímpico de Los Angeles, atleta olímpico de Moscou, atleta olímpico das Olimpíadas do Rio de Janeiro, não se fala esse. Você participou, você no atletismo fazia provas de velocidade média, né? 400, 800, 1.500, esse é o seu forte. Na realidade eram 400 e 800 metros, 800 metros eu fui bicampeão no Troféu Brasil, disputei 4 campeonatos sul-americanos, os 400 mundial metros... universitário? Não, eu disputei o Mundial Universitário em Kobe, no Japão, foi em 85, Jogos Olímpicos em Los Angeles em 84, aí já foram nas provas de 400 metros. E o revezamento 4x400. E essa é uma prova que parece moleza, né? Só dar uma voltinha, né? Tranquilo. Olha, não é fácil não, viu? 400 metros é uma prova terrível. E o revezamento é mais prazeroso. Dá a impressão que no revezamento você não sente tanto esforço, né? Mas, para você ter uma ideia, a marca que nós conquistamos em 1984 no revezamento 4x400, até hoje é recorde estadual paulista, é recorde paulista. Quem que era a equipe com você, Wilson? Oi? Quem que eram os outros 3? Era o Zequinha Barbosa, Dr. Gerson Andrade, que se formou em medicina depois, Gerson Andrade, e o João Eugênio, que foi finalista naquela Olimpíada, na prova dos 200 metros, foi 4º lugar. Perdeu só para os 3 americanos lá. Eles estavam bem posicionados. E a equipe do atletismo brasileiro naquela oportunidade tinha um tal de Joaquim Cruz? Que fazia a minha prova. Tem uma curiosidade muito grande, o Joaquim Cruz, ele veio do basquetebol também, né? E eu também saí do basquetebol. Eu jogava nas categorias menores, não em Guarulhos, mas como meu pai tinha no sangue o atletismo, meu pai participou de alguns campeonatos sul-americanos, participou também dos Jogos Pan-Americanos realizados no Brasil em 63, que a abertura foi no Pacaembu, e as competições de atletismo também. Eu acabei migrando para o atletismo quando eu completei 17 anos. E aí você já começou nas provas de velocidade? Não. Porque hoje em dia é muito comum a gente ver o pessoal alto, fazer salto, fazer um monte de coisa assim. Eu comecei nas provas de 400 metros e treinando pouco para os 800 metros. Aí o que acontece? Alguns meses depois do início do treinamento, comecei 4 de janeiro. Em março eu participei da primeira competição. Na primeira competição fiz um resultado razoável, né, por ser a primeira, juvenil.
E aí eu recebi o convite do professor Marcos Magnoni, que era o coordenador da equipe, que iria me levar para o Rio de Janeiro para participar. Minha segunda competição foi no Célio de Barros, no Troféu Brasil, de atletismo. Então, melhorei minha marca mais 1 segundo e 7 décimos. No retorno, depois, mês de junho, teve o Campeonato Paulista Juvenil. Eu fui vice-campeão paulista na prova dos 400, que era a prova que eu estava treinando mais. E a surpresa veio na prova dos 800 metros, que foi no dia seguinte, que eu ganhei a prova, me sagrei campeão estadual juvenil nos 800 metros. E depois dessa carreira como atleta, você acabou fazendo faculdade de educação física, se tornou professor em clube, em colégio e em faculdade. Você deu aula para alguns colegas meus aí, eu estou sabendo, hein? Unicid, FIG, São Camilo, Unixul, né? Faculdades Brasília. Eu tive o prazer de lecionar em grandes universidades, né? Trabalhei algumas aulas também no curso de pós-graduação da FMU em Administração Desportiva, né? Em Políticas Públicas do Esporte. Então, uma honra muito grande. Fiz minha pós-graduação nessa área lá e depois em Esportes de Aventura, foi a segunda. E é um prazer enorme lecionar, uma coisa que me enche de orgulho, né? É um prazer muito grande você ir para uma pista com alunos, sabendo que você está formando profissionais que irão depois levar adiante o que a gente mais ama na vida, que é o atletismo. Nesse caso, os esportes de aventura, você trabalhava com quem? Eu sou mergulhador, né? Eu sou instrutor náutico de mergulho, eu stand-up também, surfei um pouco, algumas atividades de skate um pouco ensino, né? Mas não sou um skatista exímio, mas tive algumas noções também e passei esses ensinamentos aí nas aulas de esporte de aventura da Unicid. E nesse meio tempo aí você acabou querendo fazer um passeio de buggy com emoção, é isso ou não? Deu um pouco errado? Rapaz, essa história aí foi triste. Eu estava me preparando para voltar a competir pelo Master, quando eu fui para Jericoacoara, Camocim, cidade de Camocim, né? Encostado de Jeri. E no retorno para São Paulo, um dia antes de voltar, eu tive um acidente de buggy e quase morri, né? Caí de um buggy de 6 metros, quase 8 metros de altura, caí de cabeça. Tive várias fraturas, fraturei inclusive a quinta vértebra, graças a Deus não rompeu a medula, mas tive grandes consequências, que eu senti dores durante quase 3 anos e impossibilitou eu retornar e participar de um campeonato mundial, inclusive junto com um amigo meu de Guarulhos, que é o Degivaldo Bernardino. Caramba, então quando alguém perguntar com emoção, sem emoção, fala, vai devagar, moço. Sem emoção, sem emoção. Vamos tranquilinho que o corpo agradece. Nós estamos conversando no Confraria dos Esportes dessa semana com o Wilson Davi, especialista principalmente em atletismo. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já já. Segura aí. Estamos de volta no segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Nosso convidado, especialista em atletismo, o Wilson Davi dos Santos. Wilson, essa tocha aí que está atrás de você é dos Jogos Rio 2016. Você foi um dos condutores aqui no Brasil, né? Isso, fui o 59º condutor aqui em Guarulhos. E uma coisa que a gente comentou na época, a gente se encontrou um tempinho depois, você foi no colégio que eu trabalho ali, foi levar a tocha, a molecada ficou encantada com isso. E a gente lembrou que um amigo nosso acabou sendo deixado um pouco de lado aí, que é o Carlos Mosquito Massoni. Isso aí é uma coisa triste. A memória do esporte, deixar um cara desse porte, é uma maldade. Na realidade, ali, o Mosquito também conduziu a tocha olímpica. Mas foi em outra cidade, né? Isso. Então, eu consegui, graças a Deus, graças à nossa madrinha dos atletas olímpicos, eu consegui, né, através de um movimento no Rio de Janeiro, com a Kátia Rubio, né, que era a madrinha. Ela escreveu Atletas Olímpicos. Da USP. Eu quero falar com ela em breve. Segura aí, Kátia. Então, ela escreveu Atletas Olímpicos Brasileiros e nós conseguimos fazer um movimento procurando incluir e corrigir uma injustiça, que é colocar os atletas olímpicos para poder conduzir a tocha. E o Mosquito nós conseguimos, muito assim, no final do apagar das luzes, conseguimos incluir o Mosquito também para ser merecidamente 4 Olimpíadas, 2 medalhas de bronze, campeão mundial,
conduzir a tocha, mas na cidade de Ribeirão Preto. Eu saí daqui de madrugada com ele e a Ilse, que é a esposa dele, e nós fomos até a cidade de Ribeirão Preto, e lá ele conduziu, esperou um determinado horário, foi quase bem dizer à noite, e ele conduziu a tocha olímpica. Não somente ele, como também uma atleta chamada Milena, que era da seleção brasileira de handebol de Guarulhos também. Então, nós conseguimos incluir 6 atletas. Infelizmente, outros ficaram de fora. O Dr. Gerson Andrade ficou muito chateado, que competiu em 2 Olimpíadas, e outros atletas olímpicos mais. Mas, olha, houve na realidade, um concurso para quem iria conduzir a tocha inicialmente. O erro tinha quantidade suficiente, um espaço suficiente para que todos os atletas olímpicos inicialmente fossem contemplados, e o restante, que era uma quantidade muito maior, atletas olímpicos não ia chegar a 10% do total. E esses outros 90% poderia ser através dos patrocinadores, através das indicações, através do concurso que foi feito, você entendeu? Mas, infelizmente, cometeram essa gafe e acabou prejudicando irremediavelmente essa questão da condução da tocha. Quando a gente reúne esporte e política, costuma dar uns bugzinhos aí, né? Mas ainda bem que tem a Kátia Rubio, tem a Laurete Godoy, que eu também quero conversar com ela, que são especialistas na memória do esporte brasileiro, pessoas... A gente tenta dar algum espaço aqui, mas é muito pouquinho, né? Essas pessoas trabalham uma vida inteira fazendo isso. Então é importante a gente ter gente que mantém vivo. Eu quero conversar com algumas pessoas, está difícil um pouquinho o contato. O próprio Mosquito, ele me contava há um tempinho, ele teve uma trombose nesse período, então ele está com probleminha de saúde, mas ele vai voltar logo e a gente vai conversar com ele. Quando você precisar entrevistar um Mosquito, eu me comprometo. Eu sou afilhado dele, eu vou sempre visitá-lo. Então, é só marcar direitinho e eu estarei no apartamento junto com ele. Aí eu sei lá, eu levo meu notebook e nós fazemos a transmissão de lá. Opa, já achei o parceiro, confraria isso. O problema dele é essa questão de mexer com o computador, com o seu... Então, essa é a maior dificuldade. Depois que colocar ele direitinho ali, sentado em frente ao notebook, aí ele deslancha. Depois também de faculdade, falar em dificuldade, você acabou trabalhando na Secretaria de Esportes de Guarulhos, que eu acho que é uma coisa bem complicada também, né? É bem complicado. Foi bem complicado. Eu trabalhei durante 30 anos inicialmente na Secretaria de Esportes, depois eu me ausentei, eu entrei em parafuso quando completei 30 anos, porque já não era mais a mesma coisa do que os anos iniciais, não somente que eu estava como atleta, mas também como funcionário, os anos de ouro do esporte de Guarulhos. E quando completei 30 anos, eu comecei a entrar um pouco em depressão e pedi para sair. Aí eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente, fiquei 8 anos e retornei depois no início do governo Guti. Fui convidado para assumir como diretor do Departamento de Esportes e tive a honra e o prazer, e sou muito grato por ter tido a oportunidade, junto com o professor Tom, que foi junto comigo para essa secretaria, nós conseguimos reconduzir Guarulhos para a volta aos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior, também a participar de todos os campeonatos paulistas das categorias, de todas as modalidades que faziam parte da secretaria, de maneira que conseguimos, em 3 anos de permanência na secretaria novamente, conseguimos grandes resultados, aumentando parcerias, conseguindo parcerias com a Universidade de Guarulhos, aumentando a bolsa de estudo para os atletas, né, que é uma grande ajuda. Tem curso que custa, em média, de até R$3 mil, até acima desse valor, e eles não protelaram em estar prestigiando nossos atletas, que também competem nas competições universitárias. E foi um prazer muito grande. A Olimpíadas Colegiais, nós tivemos um recorde até hoje, tivemos recorde de participação de escolas e também de atletas. Então, assim, graças a Deus, a satisfação que nós sentimos é que em 3 anos não tivemos nenhuma de nossas equipes deu nenhum WO, nenhuma de nossas equipes faltou aos compromissos e não ficamos devendo absolutamente nada, tanto nas federações, como junto à coordenadoria, como competições em Liga Nacional. Graças a Deus, cumprimos toda a nossa responsabilidade. E aconteceu um negócio, eu sei que é o ginásio da Ponte Grande, você tem um carinho especial por ter começado ali. Nós tivemos algum evento que aconteceu essa semana, eles invadiram a pista, fizeram de estacionamento recentemente? Infelizmente, foi o local, que é um templo sagrado do nosso atletismo, onde treinou João do Pulo, Conceição Jeremias, Zequinha Barbosa, Degivaldo Bernardino, Priscila Salchuk, Esmeralda de Jesus e outros grandes nomes do nosso esporte, do nosso atletismo, né? Esmeralda de Jesus, que foi recordista mundial do salto triplo feminino quando iniciou essa modalidade, né? Quando foi incluída
nos jogos. Infelizmente foi cedido, foi uma gafe que foi cometida. Esse erro, graças a Deus, foi corrigido. Nós tivemos a palavra que isso não voltaria mais a se repetir. Mas, infelizmente, aconteceu. Houve um evento de carros que não prejudicou somente a pista, mas todos os moradores do bairro. Houve um movimento muito grande. Nós fomos para o Facebook, fomos para a mídia, TV, rádio, e de maneira que está sendo corrigido isso. Então, a promessa é que isso não voltará mais a se repetir, né? Foi uma gafe, mas uma gafe que, infelizmente, chateou muita gente, trouxe prejuízos, e de maneira que nós estamos aguardando ainda algumas providências no sentido de corrigir o que foi prejudicial ao local, e também ainda apurando algumas responsabilidades, né? O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Ramir, ele está aguardando, ele entrou com requerimentos junto à Prefeitura e à Câmara Municipal, estamos aguardando aí essas informações para depois, talvez, se necessário, entrar com uma ação no Ministério Público. Fala um negócio, eu sei que tem uma pista, eu acabei não conhecendo ainda, mas é um centro especializado do atletismo que é em São Bernardo. Isso aí deve dar uma certa vontade, falar, vamos fazer em Guarulhos igual, não? Infelizmente a gente sabe que as coisas não acontecem assim, a vontade é muito, inclusive foi anunciado várias vezes algumas reformas, foi anunciado uma pista sintética. Então, assim, uma das coisas que você sabe que eu sou ativista esportivo, né? Me coloco sempre a favor do esporte, não medindo as consequências, mas sempre denunciando com muita responsabilidade. E aqui em Guarulhos tem uma coisa que não é de hoje. Há muitos anos, muitos gestores acabam anunciando algumas reformas, mas fica sempre quase que na mesma, sabe? As coisas parece que sentem prazer em estar anunciando, mas depois não, as coisas acabam não vingando, não dá para saber realmente qual é a real intenção e se realmente existe vontade de recuperar. Para você ter uma ideia, ali, você pega cidades como Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, tem 3, 4 vezes mais próprios municipais esportivos do que Guarulhos, que é uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes, uma cidade com mais de 315 quilômetros quadrados. Então, e com uma arrecadação também gigantesca. Tem muitos problemas, mas tem que ter a responsabilidade de valorizar nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos, nossa terceira idade, pessoas portadoras de necessidades especiais, colocando para eles locais e profissionais suficientes para trazer qualidade de vida, assim como oportunidade da educação, através da educação física escolar, que seria através das Olimpíadas colegiais, descobrir novos valores, e colocar essa criançada nas escolinhas de iniciação esportiva e vingando depois esses expoentes, essas revelações dessas categorias menores, que venham a se tornar grandes atletas participantes e representando a nossa cidade de Guarulhos. Embora a gente não falar, né, Wilson? Perdão, quando você investe um real que seja no esporte, você economiza em tratamento médico. Em alguma coisa você vai ganhar dinheiro também. Se é só pelo dinheiro, você está economizando, né? Como é que é? Se você investe um dinheiro no esporte, você deixa de gastar depois na saúde, em hospitais, porque a pessoa vai ter uma saúde melhor. Com certeza. Você viu que nós acabamos de receber agora um abraço que veio dos Estados Unidos, né? Ah, não vi, não. Está escrito aqui, ó. Fala, Wilson, você aqui no chat privado aqui, ó. Olha, mas você tá muito chique. Não, mas escuta quem é, ó. Fala, Wilson, você é eterno lutador pela causa do esporte, mas especialmente pelo atletismo. Parabéns, meu amigo e irmão. Grande abraço, Zequinha Barbosa. Opa, grande campeão mundial de atletismo. Ó, eu falo arrepia. Treinou e competiu muito tempo na pista de atletismo da Ponte Grande, morou na Casa dos Atletas, tanto ele como João do Pulo, Paulo Lima, Degivaldo Bernardini e tantos outros atletas aí que representaram a nossa cidade, né? Marli dos Santos. Nós temos uma Conceição Jeremias, Chicão, irmão de João do Pulo, Celso Pereira. Guarulhos é um celeiro de grandes atletas, sempre foi. E as pessoas têm que respeitar, sabe? Isso daí a gente não pede, a gente exige. Não tem a menor dúvida disso. E a gente vai falar de respeito, de atletismo mais um pouquinho. No último bloco, daqui a pouco, o Confraria dos Esportes vai fazer mais uma pausinha, eu volto já. Fica aí que a gente já tá voltando.
volta para o terceiro e último bloco do Confraria dos Esportes dessa semana. Eu converso com o grande especialista em atletismo, Wilson Davi dos Santos. Wilson, a gente estava falando aqui no final do último bloco sobre seleção, Zequinha Barbosa, tanta gente boa. Me fala um negócio, o Brasil tem uma participação grande. O atletismo é um esporte relativamente simples, né? Correr, saltar, arremessar, não é nada assim que seja do outro mundo. Por que a gente só tem, nesse período todo aí, são 17 medalhas olímpicas, se não me engano, é muito pouco para o Brasil, né? É que, embora a gente considere assim, habilidades naturais, correr, saltar, arremessar, lançar, o que acontece? Na verdade, tudo isso não é tão simples assim. É por isso que você vê que quando você assiste um campeonato mundial e você vê a participação dos nossos atletas, você verifica que hoje, atualmente, nós estamos tendo um grande avanço com grandes atletas, como é no caso da prova dos 400 com barreiras. Vai falar disso, o Alisson, o Pio, né? O Pio é fera demais. Isso, o Pio. Aqui em Guarulhos mesmo, nós temos o Thiago Moura, que é o quinto melhor do mundo, saltou 2,31. Filho do Neilton. Isso, saltou 2,31 m. Então, e é cria da casa, bem dizer, já vinha bebê para a pista de atletismo, cresceu naquela pista, tem um amor tremendo pela cidade de Guarulhos, tem um amor tremendo pela equipe, compete com muita honra, mas falta apoio, né? Então, só não temos mais medalhas, só não temos mais resultados. Olha, o atletismo ele precisa de tão pouco para dar certo, tão pouco. É diferente de outras modalidades que precisa de materiais caros. Não que o atletismo não necessite também. Nós temos alguns equipamentos como dardo, varas, tudo que custam caro. Mas a gente acaba... Agora, precisa de patrocinadores, precisa de uma lei de incentivos fiscais, precisa de um Bolsa Atleta municipal, como a lei de incentivo fiscal municipal também, que foi criada. Nós conseguimos montar uma lei, fazer uma lei em 2017, está patinando ainda para ser apresentado na Câmara Municipal de Guarulhos. Em breve, acreditamos que talvez assim o seja, né? Mas precisa ter um olhar diferente, porque não é somente os resultados que nós estamos dizendo, e não se trata somente de medalhas, mas trata de você educar, de você dar um direcionamento para essas crianças que entram na massificação, não somente do atletismo, mas de todas as demais modalidades, e que eles tenham noções de civilidade, de educação, de saúde, tornar eles cidadãos. Isso é a principal missão do atletismo, dar um direcionamento. Você imagina quantas pessoas, quantos desses alunos de Olimpíada Colegial já tiveram a oportunidade de ser convidados para uma escola particular, depois para competir por uma universidade, não somente as de Guarulhos, tem a Uni Santana, tem várias outras, mas principalmente a UNG, sabe? Você imagina quantas bolsas a UNG já não forneceu para Guarulhos? Você entendeu? Até para modalidades que não competem em competições universitárias, como é o caso do boxe do Coliseu, como é a questão da equipe de ciclismo, que não tem competições universitárias, mas mesmo assim a UNG vai, não somente a UNG, a FIG, outras faculdades estão prestigiando muito isso. Então, assim, essa oportunidade que você cria é muito boa. É uma coisa assim do outro mundo, cara. É uma coisa assim que assim não tem preço. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, a família não tem condições de bancar. E através do esporte, está tirando essas crianças, também tem o lado social, você está tirando a criança da rua, está dando um direcionamento, essa criança vai trazer outros colegas, irmãos e companheiros de escola para dentro das pistas, dentro das quadras, piscina. Agora, precisa ter os locais adequados e ter um programa responsável para dar continuidade nessas atividades. Não adianta você descobrir um talento e depois de algum tempo também simplesmente ele cresceu, fez 20, 21 anos e fala, não, agora não é mais com a gente. Aí joga para outras cidades, para outros estados, outros vão embora, até como acontece em algumas modalidades. Nós temos muitos atletas que passaram por Guarulhos e estão em outros países. E a diferença, e não é uma coisa do outro mundo, você entendeu? Então é uma coisa que a gente procura assim, sempre está lutando, sempre está brigando, sempre está procurando favorecer o máximo possível essa questão das políticas públicas para que elas venham atender realmente, que os nossos governantes entendam a importância do papel da educação física escolar, da atividade física na vida dessas pessoas. Então, nós temos um caso aqui, Wilson, deixa eu te dar um detalhe aqui, que é uma coisa que me chamou muita atenção. A gente fala de investir no esporte, que é importante, tal. Aí nós temos um brasileiro, que eu acho que ele era o mais promissor em provas de velocidade. A gente está tentando há tanto tempo baixar dos 10 segundos nos 100 metros. E o Paulo André, um super atleta, de repente vai para o Big Brother e o que esse cara vai fazer da vida, cara? Olha, o Paulo André, ele deve retornar, ele é amigo de um... Eu competia com o pai dele, o Camilo.
E o Paulo André, você pode ter certeza que ele está se preparando, ele vai voltar para as pistas, ele teve essa ausência, mas existe um fato que você vai concordar comigo. Quando que o tênis deu um salto gigantesco? Através nos últimos tempos do Guga. Do Guga. A natação. Ricardo Prado, depois Cielo. Isso, Ricardo Prado foi em Los Angeles, depois vieram outros grandes expoentes. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: de uma maneira ou de outra, sempre foi através de resultados, de grandes resultados que conseguiram depois, através massificar a modalidade. No caso do Paulo André, por incrível que pareça, uma pessoa que de repente consegue aumentar o Twitter, mais de 2 milhões de seguidores. O que está acontecendo? Você pode ter certeza, o Paulo André, ele voltando agora a competir, as pistas vão estar lotadas. Muita gente vai para ver o Paulo André, mas também vai ver o atletismo, vão levar seus filhos, seus sobrinhos, e você pode ter certeza, vai dar um boom no atletismo. Não somente pelo Paulo André, pela exposição que ele teve na mídia, o fato dele ser do atletismo, mas também pelo Pio. Pode ter certeza, o Pio agora quantos pais não querem, poxa, meu filho, quantas crianças não assistiram e falam, pô, quero experimentar essa prova das barreiras. Que na realidade você pode trabalhar nas escolas de uma maneira adaptada. E da escola você vai descobrir alguns talentos e vai encaminhar para algumas entidades que trabalham com o atletismo. Então, tem um lado negativo, um lado talvez um pouco negativo, mas também tem o positivo. Então, nós esperamos que o André, ele volte a fazer grandes resultados, ele vai voltar, não tenho dúvida, ele é um talento nato, e em pouco tempo ele vai conseguir fazer. Eu fiquei um ano afastado das pistas ali, eu fiquei um ano, de 82 para 83 eu fiquei afastado, devido a alguns problemas. Eu voltei em junho de 83, em 9 meses eu consegui fazer o índice para a Olimpíada, em 9 meses de Los Angeles. Vamos torcer que o Paulo André volte forte. Então, eu acredito que o Paulo André ele vai voltar muito bem e vai trazer ainda muitas alegrias para o atletismo nacional. Você falou nós acabamos juntando a ideia aqui do Ricardo Prado, né, que é um fenômeno em 1984. Uma coisa que não acontece mais hoje, porque ele competia contra nadadores bem altos, ele é pequenininho, e hoje a gente tem uma menina no salto extensão, a Letícia Ouromelo, que conseguiu uma medalha de bronze no Campeonato Mundial, e ela é miudinha também. O biotipo influencia tanto assim, ou dá para ter um fenômeno ocasional? É questão de talento, né? Eu conheço, no Rio de Janeiro, nós tivemos um atleta chamado Nelson Rocha, foi campeão mundial de revezamento, na prova do 4x100. Corria com um curisco. Aliás, foi recordista brasileiro com 10 segundos e 1 décimo. E essa prova dos 100 metros rasos teve não somente ele, era ele, o João do Pulo, que também tinha essa marca 10 e 1, Katsuhiko Nakaya. Teve 6 atletas que tinham essa marca de 10 e 1, na época que não era eletrônico, era manual o resultado. E o Nelson Rocha, ele tem mais ou menos 1,60 m, não passa de 1,63 m, não passa, 65 não passa, Nelsinho. Então, você vê que, por outro lado, você pega outros, o recordista mundial, que parou de competir, que tem quase 2 metros, né? Quase tem 2 metros. Então, quer dizer, depende, isso daí é uma questão de feeling, de dom que essas pessoas têm, né? Wilson, então, lembrando disso, gente pequena, gente grande, além de você ser grande no tamanho, você é um grande nome, um grande atleta, um grande amigo. Queria te agradecer demais a participação no nosso programa. O tempinho é realmente curto, mas você deu um show à parte. Muito obrigado, Wilson. Eu posso fazer uma fala final que nós recebemos do Zequinha Barbosa aqui agora? Vamos lá. Olha, Guarulhos poderia ser a meca do atletismo nacional. Infelizmente, em Guarulhos, no Brasil, de um modo geral, os políticos ainda não entenderam que o esporte e a cultura é a espinha dorsal da educação. Quando eles entenderem isso, iniciando pelo MEC, o Brasil vai ser uma potência no esporte. Não tenho dúvida nenhuma. É verdade, Wilson. Tá, e a gente segue aí, né? dele, do Ulisses, colocando nossas pedrinhas aí para ajudar no que é possível, a gente vai tentando devagarzinho. O Confraria dos Esportes dessa semana recebeu, então, com muita honra e orgulho, meu amigo Wilson Davi dos Santos. Wilson, obrigado. Confraria dos Esportes, encontro marcado na próxima semana. Obrigado a você pela audiência. Eu que agradeço a Confraria dos Esportes, a você, Ari, e a todos que vão, com certeza, estar assistindo esse programa. Abraço. Show de bola, gente. Obrigadão e até a próxima.